principal de tudo é você está na casa do seu Pai, nosso Pai que está no céu, e aqui você tem liberdade de glorificar, exaltar e dizer o seu nome ao Senhor. Vamos lá ler nossas Bíblias, nossa harpa, 290. Glória a Deus. 291 da harpa. A mensagem da cruz. Glória a Deus, bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. Ele está aqui nesta noite, viu, meu irmão? Glorifique, adore, exalte o nome do Senhor Jesus, porque Ele está aqui neste lugar. Aleluia! Não perca essa oportunidade, né? De você glorificar ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar 291 da harpa.
541. Também da arma cristã. No Calvário contemplamos nosso Deus Salvador. Oh, revelação de amor. Oh, espera tanto tudo Deus em Cristo revelou. Oh, revelação de amor. Calvário, Calvário, Calvário. Oh, grande dor. Calvário, Calvário. Oh, revelação de amor. Deus encantou o mundo e seu Filho ofereceu. Oh, revelação de amor. O Senhor na cruz morrendo de nós se compadeceu. Oh, revelação de amor. Calvário, Calvário, Calvário. Oh, grande dor. Calvário, Calvário. Oh, revelação de amor. Deus o Pai olhou ao Calvário e seu Filho abandonou. Oh, revelação de amor. Mas sofrendo este abandono, Cristo livrou seu perdão. Oh, revelação de amor. A igreja. Calvário, Calvário. Oh, grande dor. Aleluia, Deus. Calvário. Oh, revelação de amor. Calvário, Calvário, Calvário. Oh, grande dor. Calvário, Calvário. Oh, revelação de amor. Aleluia, glória a Deus, irmãos. A maior revelação de amor de Deus foi lá na cruz do Calvário, né? Glória a Deus. Convido a igreja a ficar de pé mais uma vez. Nós vamos estar lendo a leitura. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 6. Glória a Deus. Mateus, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 5 ao 15. Mateus, capítulo 6. Capítulo 6, versículo do 5 ao 15. Glória a Deus. Todos acharam a palavra de Deus? Diz assim a palavra: e quando tu orares, não sejais como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará publicamente. Mas, orando, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis a ele, pois vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes de lhe pedirem. Ora, pois da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoai-nos nossas dívidas,
como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarmos aos homens as tuas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoarmos aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Amém? Está aí a palavra do Senhor Jesus. Nós vamos orar e em seguida os varões também já estarão com a oportunidade de assim louvar e adorar o nosso Deus. E o Denilton também está mais preparado. Após os varões, o Denilton também. Amém? Maravilhoso Deus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deus, aqui está a Tua palavra, Pai, que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, Pai. Ela é apta para discernir os pensamentos, Pai. A Tua palavra, ela é vida, ela é luz. E que a Tua palavra nesta noite ache guaridas nos corações, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu não sei o que cada um veio buscar, mas que possa levar de Ti, Pai, a resposta. Que possa levar de Ti, Pai, aquilo que estamos necessitando, Pai. Pois Tu sabes o que precisamos, Pai. Tu sabes das nossas necessidades. Tu sabes do que nós carecemos e precisamos para as nossas vidas, Pai. Por isso nós te pedimos, Deus, fica conosco, permanece conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os varões. Nós que compomos os varões da ICB, Igreja de Cristo do Brasil, Águas Compridas, saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar ao único que é digno de todo louvor e toda adoração. Glória a Deus. Thank you.
Aleluia, glória a Deus. Ele está vivo, né? Debi também com a oportunidade, essas mulheres estão lindas, hein? Bem vestidas. Olha, maravilha, né? Senhor Jesus. Podemos estar na igreja com a paz do Senhor. Amém.
Deus, seremos eternamente gratos ao Senhor pelo milagre da cruz, né? Glória a Deus. Eu quero convidar a nossa irmã Ninha aqui. Ela vai fazer uma oração, amém? Ela vai orar, eu vou convidar a igreja a ficar de pé e ela vai orar pelo nosso propósito de oração, né? Por cura, por libertação, por salvação de vidas, em nome de Jesus. Então, toda a igreja fique de pé, no mesmo espírito, e nós vamos orar por isso. E após, a nossa irmã Cátia também vai estar com a oportunidade de trazer uma reflexão, uma saudação, melhor dizendo, da parte do Senhor Jesus, amém? Saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria aqui na casa do Senhor, né? Eu não esperava, mas quando Jesus dá a ordem, a gente tem mais que obedecer, né? E eu estou aqui para obedecer a Jesus. Quem mais precisa de oração? Então, assim oremos, né? Maravilhoso Deus, Deus Pai, Deus Santo, aqui estamos, Senhor, na tua casa, Pai. Quero te apresentar, Jesus, esse mistério, Jesus, o teu povo, Jesus. O Senhor conhece, Senhor, o nosso deitar, o nosso levantar, Jesus. Que o Senhor venha ficar conosco, não só hoje, mas sempre, Pai. Pai, eu também quero te apresentar nesta noite, Jesus, aqueles que estão afastados, meu Pai, do teu caminho, Senhor. Traz de volta ao primeiro amor, Jesus. Convida, Senhor, nesta noite, Senhor, ao teu povo vir se prostrar, Jesus, perante a ti, Senhor. O Senhor tem poder, eu não tenho, Jesus, poder para fazer, mas o Senhor tem, Senhor. Jesus, eu também quero, Jesus, nessa noite, te pedir, Senhor, por cura, meu Pai. Deus, o Senhor sabe, Jesus, que muitos entraram por essa porta, te pedindo algo, Senhor, da parte do Senhor. Eu não posso, mas o Senhor pode. Tu és um Deus soberano, tu és um Deus, Jesus, da cura. Tu és médico do médico por excelência, meu Pai. Vem atender, Jesus, o clamor do teu povo, Jesus, que possa chegar com um ser suave, Senhor, o nosso pedido de socorro, Senhor, pois o Senhor é o socorro bem presente, Senhor, na hora daqueles que estão cansados, daqueles que estão oprimidos, Senhor. Deus grande, liberta nessa noite, Senhor, faz milagres, Senhor, o Senhor tudo pode, operando, Senhor, quem impedirá, Jesus. Tu és grande, tu és poderoso, tu és o Deus, Jesus, que tudo pode, Jesus. O Senhor fala na sua palavra, e todos aqueles que creem verás a glória do Senhor, Pai. Eu peço ao Senhor, Jesus, humildemente, que o Senhor venha ouvir o clamor, Jesus, da tua igreja, Pai. O Senhor é o nosso Pai celeste, Deus, que chega até o teu trono, Senhor, o pedido dos teus filhinhos, porque o amor que o Senhor sente por nós é tão grande, Pai, que é assim que o Senhor nos chama, filhinhos, eis-me aqui, Jesus, para orar, para clamar, Senhor, pela tua igreja, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fala da igreja com a paz do Senhor. Confesso que eu não ia nem ouvir falando. Mas eu quero deixar alguns versículos e o título da minha mensagem, que é a mensagem a ressurreição, né? E foi o que mais a gente ouviu nesta noite, né? É porque ele me amou, morreu por mim e ressuscitou. E lá em 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 14, aleluia. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados e também ressuscitou. Ele ressuscitou. Se não fosse assim, ele não seria o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele morreu e ressuscitou.
E eu ia deixar aqui também alguns versículos em Marcos, capítulo 16, que fala que, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual expulsou 7 demônios. Aleluia, glória. E fazendo um estudo sobre essa palavra, essa semana eu estava lá na guarda municipal ajudando o menino a tirar o documento e chegou uma pessoa lá que eu disse, Jesus me mostrou tudo, né? Mostrou a vida dele, me revelou, e aí eu disse, olha, o meu Deus, que é o Deus que ressuscitou e apareceu a Madalena, ele tirou 7 demônios e pode tirar legião. Irmã, olha o meu telefone, ligue para mim, aleluia. Então eu peço à igreja que ore por esse rapaz. Mas continuando, né? E partindo ela ali, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando, né? Essa daí foi uma das provas que nós tivemos, né? A prova comum, né? A prova da natureza humana. Ninguém está disposto a morrer. Ninguém está disposto a morrer por aquilo que não acredita. E nós sabemos que muitos morreram dispostos, crendo nessa fé. E o Senhor ressuscitou. E é nosso Senhor. E continua operando, está conosco em todo o tempo, mesmo se passando 2000 anos, né? Ele continua operando em nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E Paulo fala que a prova teve as provas também testemunhais, as provas testemunhas, que além de Madalena, veja Jesus ressuscitado, também os discípulos, né? Primeiramente Pedro, né? E os discípulos. E também Paulo fala que teve também 500 pessoas. Eu fiquei assim, porque a gente às vezes não se desgusta lá, no 1 Coríntios, novamente, capítulo 15, ele fala: depois foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, aqui está dizendo naquela época, né? E depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos, né? Deus, existem provas testemunhais que não foi brincadeira, e que o Senhor mandou anjo, tirou a pedra, né? E o Senhor não estava mais lá, né? Aleluia, glória ao seu nome, Jesus. Aleluia. E no sepulcro era um sepulcro novo. E e esse sepulcro tinha sido de um rico que cuidou do corpo de Jesus, né? Mas o mais importante não é que ele estava lá, é que ele não estava, que ele foi ressuscitado. Nós temos que crer que ele ressuscitou em corpo humano, né? E ressuscitou para uma nova vida, e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Esperando conosco para o grande dia. E eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus, irmãos. Isso é uma das bases da nossa fé, né? Crer que Jesus morreu e ressuscitou, né? Por isso estamos aqui nesta noite para relembrar novamente o sacrifício da cruz do Calvário. E esse sacrifício, ele só tem valor porque Jesus ressuscitou, né? E a gente precisa crer tão somente assim, né? Eu gostaria de apresentar alguns visitantes, né? Está conosco aqui a nossa irmã Isaura, Lu e Ângela, né? Irmã assim. Deus abençoe. Eliana, está aqui. Eliana. Então é Isaura, Lu e Ângela. Eliane. Amém. Aqui botaram aqui nosso irmão Samuel e minha irmã Ninha, mas isso aqui é só de casa. Está conosco também um casal do irmão Gilberto, né? E irmã Geni, é isso? Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.
Está conosco também a minha sogra, né? Fica de pé para poder, quem não ver. Essa aqui é a minha sogra, né? A mãe da minha esposa. E a sua mãe também, essa irmã de Éter, são lá da Campina do Barreto, né? E a nossa igreja sede lá. E hoje vieram aqui nos prestigiar para a glória de Deus. Amém? Os irmãos estão felizes com o nosso visitante. Vamos dar uma glória a Deus? Deus, fiquem à vontade, irmão. A ordem do culto é da glória a Deus, porque aqui é a casa do nosso Pai Celestial. Amém? Vou convidar o nosso irmão Samuel, ele vai estar louvando, né? Samuel vai estar louvando, e enquanto Samuel louva, os irmãos têm a oportunidade de ofertar e dizimar a casa do Senhor Jesus com alegria. Né? Lembrando os irmãos que quiserem ofertar, dizimar pelo Pix, tem um QR Code na cadeira da frente aí. Você assim pode estar fazendo para a glória de Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. É motivo de grande alegria por mais uma noite na presença do Senhor aqui. Também com nossos irmãos, para nós estamos aqui, é um enorme prazer. E para não ficar em minhas palavras, eu deixarei a meditação dos irmãos e os que estão ouvindo essa santa palavra que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, com a seguinte expressão: porque a palavra da cruz é loucura para os que morrem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Esses irmãos que conhecerem me ajudem, que eu estou um pouco com a garganta inflamada. Se alguma falha foi devido ao tempo. Vamos levantar a voz, vamos dar glória para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Dizem que Jesus morreu por minhas transgressões, que pagou alto preço por mim há muito tempo atrás, quando a vida deu por mim, com seu sangue carmesim. Porém quero me responder, por favor, se ele sente ainda dor, os cravos em tuas mãos, se houve ainda multidão gritar que o levem para a cruz, ele sofre, tem amor. Minha vida então tem que mudar, simplesmente não quero ferir o meu Jesus. Descido às vezes pequeno, só em pensar na dor, no descaso cruel que trata meu amigo Salvador. O que seria de nós se ele abreviasse a dor atroz do sacrifício, a agonia, a vergonha do lado da cruz? Se ele sente ainda dor dos cravos em suas mãos, se houver ainda multidão gritar que o
os irmãos estindo suas mãos, vamos orar para Jesus de pela oferta. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por cada um que aqui nesta noite se encontra. Deus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos concedeu esta oportunidade. Obrigado por estar falando conosco. Muito obrigado, Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Deus, nesse momento eu te apresento esses vídeos dessa oferta, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, ajudar a ministrar, que o Senhor possa, Senhor, conduzir, Senhor, a fazer a tua vontade. Deus, em nome de Jesus, te agradeço por cada dizimista, cada ofertante, Senhor, cada um, Senhor, que sentiu o desejo do seu coração para ofertar. Deus, também te agradeço, Senhor, por aquelas pessoas, Senhor, que tiveram desejo, mas não puderam neste momento. Que o Senhor possa suprir as necessidades e conceder o desejo do seu coração, Senhor. Muito obrigado por esta noite. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia, o texto que nós lemos. O texto que nós lemos, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5 em diante. Hoje é culto de ceia, é aquele culto que a gente reflete. Os irmãos podem ficar à vontade, né, sentados. Nós já lemos esse texto. Eu não vou lê-lo todo novamente, mas a gente vai ler e relembrando. Glória a Deus. Hoje é aquele culto reflexivo, né? A gente reflete o sacrifício de Cristo, reflete a vida de Cristo. E orando a Deus, Deus colocou esse texto no meu coração, a qual vai falar sobre a oração. A oração, em alguns textos, em algumas Bíblias, vai dizer a oração dominical, mas tem verdade que seria melhor dizer a oração modelo, né? O modelo de oração que Jesus nos mostra. E olha, irmãos, isso tem coisas tão profundas que Jesus nos mostra para a nossa vida que nós precisamos refleti-la. E essa noite é um momento muito oportuno para isso, para refletirmos nos ensinamentos que Jesus nos deixou. Olha, coisa boa é aprender com Jesus, né? Porque Jesus, ele mesmo fala, aprender de mim que sou manso, né? Jesus, ele era manso, ele tinha a forma de falar com que todo mundo entendesse. E ao mesmo tempo, Jesus era muito profundo no que ele estava falando. E nós sempre temos o que aprender com Jesus, amém? Glória a Deus. Então aqui é um texto que basicamente até as crianças muitas vezes já são doutrinadas nas escolas com a oração do Pai Nosso. É um texto bastante conhecido, mas nós, irmãos, principalmente nós salvos, crentes em Deus, nós nunca podemos simplesmente ler o texto e não tentar compreender o que ele traz para a nossa vida. Às vezes a gente traz, né, a leitura da palavra de uma forma muito superficial e às vezes a gente não tem não dá tanta importância como deveríamos dar às Escrituras. Nessa noite a palavra de Deus acha guarida nos corações em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus falando aos seus discípulos. Jesus, como eu falei já, Jesus gostava sempre de ensinar. E aqui ele falando aos seus discípulos e a multidão, porque aqui esse texto está sendo inserido aqui no Sermão da Montanha. A partir do capítulo 5 em diante nós vamos ver Jesus numa planície, num lugar alto, e ali Jesus ensinando a multidão, é chamado Sermão da Montanha. E Jesus ele dá diversos ensinamentos muito proveitosos para a nossa vida. E aqui um deles falando sobre a oração, meu irmão. Sobre a oração. E no versículo 5, Jesus ele já começa dando logo uma cacetada, dizendo: olha, veja aí, quando tu orares, não seja como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens.
Jesus aqui não está condenando quem ora em pé, quem ora sentado, quem ora de joelho, quem ora deitado. Jesus não está condenando orar em pé, não é isso. Jesus está falando que aqueles homens, eles tinham uma intenção, e a intenção do coração daqueles homens não era uma boa intenção. Eles não queriam ser vistos por Deus, eles não queriam aparecer para Deus, eles queriam que os olhos do homem vissem a sua falsa santidade. Por isso que Jesus diz: não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé, diante das sinagogas, no meio das ruas, das esquinas da rua. Por que nas esquinas? Porque era um lugar bem localizado, onde passavam-se muitas pessoas, e ali poderiam ver eles orando, aquela santidade toda. Mas Jesus, ele de primeiro já disse: não seja hipócrita, não façam isso, porque em verdade, finalzinho do versículo 5, em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Sabe por quê? Porque o que eles estavam buscando não era o reconhecimento de Deus, o que eles estavam buscando não era a presença de Deus, o que eles estavam buscando era a admiração dos homens, era o reconhecimento dos homens, era que os homens vissem aquela santidade daqueles homens que estavam se fazendo. E Jesus, ele não leva em conta isso, porque Jesus, ele vê o que está dentro do coração, a intenção. Por isso que ele já começa: quando orares, primeiro, cuidado, não seja hipócrita. E ele continua dizendo: mas tu, quando orares, entra em teu quarto. Jesus, ele traz um ensinamento totalmente contrário. O que os homens hipócritas gostavam de fazer: orar no meio da rua, em pé, para que todo mundo visse. Aí Jesus fez: faz o contrário, vai para o teu quarto, na intimidade, no oculto, porque Deus que está em oculto, Ele vai te responder, Ele vai te ouvir. Aleluia! Jesus, ele traz um ensinamento totalmente contrário ao pensamento humano. Às vezes a gente quer se mostrar diante do homem. Jesus, ele não vê como o homem vê. Talvez o homem veja uma ótima pessoa, um homem santo, uma mulher santa, mas Jesus, ele está vendo que não passa de um sepulcro caiado. Misericórdia. Jesus tem o poder, eu não tenho, mas Jesus, ele tem poder. Assim como ele disse a Samuel, assim como Deus repreendeu Samuel, quando Samuel vai na casa de Jessé para ungir rei, sem saber quem é, quando ele olha aqueles filhos belos, fortes, ele diz: eita, vai ser desses. Deus é livrado no coração de Samuel. Não é assim não, Samuel. Você não vê como Deus vê, porque você vê o exterior, mas Deus vê o coração. Aleluia! Aí Jesus continua dizendo, irmãos, no versículo 6: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Versículo 7: mas orando, não usei de vãs repetições como faziam os pagãos. Em algumas Bíblias pode ter gentios, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Jesus, ele traz aqui um exemplo, mais uma vez, um mau exemplo. E as nações pagãs tinham esse costume de orar para os seus deuses, orações repetidas várias vezes, como uma forma de abusar da paciência dos seus deuses, para que eles pudessem assim abençoar aquele que estava orando, né? Mas Jesus, ele diz: olha, quando orarem, não usei de vãs repetições como os pagãos, porque ele acha que falando a mesma coisa várias vezes, eles vão alcançar isso, eles vão alcançar. E não é assim, porque aí Jesus, ele vai continuar dizendo: porque não seja, no versículo 8, não seja semelhante a ele, pois vosso Pai sabe o que tem de necessidade antes de lhe pedir. Antes de você abrir a sua boca, Deus já sabe a sua necessidade. Antes de você abrir a sua boca, Deus já contemplou a sua oração. Aí então quer dizer que não precisa orar? Precisa sim, porque com a tua boca você precisa confessar.
Jesus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele tudo sabe, ele está em todo lugar, ele tudo vê, mas nós precisamos abrir nossa boca e confessar as nossas necessidades para o nosso Deus. Aleluia! Não da forma como os pagãos faziam, mas como filho de Deus. E aí a gente entra agora no versículo 9. Jesus agora ensinando aos seus servos, aos seus filhos, aos seus seguidores. Olha, irmãos, como eu falei no começo, Jesus estava ali ensinando a uma grande multidão. Mas nem todo mundo que estava na multidão era seguidor de Jesus. Às vezes a pessoa estava ali porque achava a forma de Jesus falar uma forma bonita, uma forma diferente, achava bom estar ali perto de Jesus porque Jesus fazia milagres, fazia maravilha, multiplicava pão, multiplicava peixe, e muitas pessoas estavam perto porque queriam ver coisas diferentes, milagres, maravilhas, prodígios. Muitas pessoas estavam porque queriam estar no meio da multidão. E estar no meio da multidão não necessariamente é ser um seguidor de Cristo. Porque mais na frente a gente vai ver que quando Jesus começa a dar um discurso duro, a multidão começa a ir-se embora, vai-se embora todo mundo, e só fica o discípulo. Mostrando assim que multidão não quer dizer necessariamente servo de Deus. Mas quem são os servos de Deus? Aqueles que ouvem a voz do seu Pai e obedecem. Aqueles que ouvem as palavras e praticam. Esses são seguidores, esses são discípulos, esses são servos. E a partir do versículo 9 em diante, até o versículo 13, Jesus ele vai trazer um modelo de oração. Quando vocês orarem, orem dessa forma. E antes de falar aqui, eu gostaria de dizer o seguinte: que quando Jesus ele traz esse modelo de oração, ele não traz essa oração como uma regra, de dizer você só vai orar dessa forma agora, como uma liturgia. Isso vai ser uma mera religiosidade se a gente fizer isso. Todo dia eu acordar e agora eu vou recitar o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Não é isso, mas como eu falei no começo, é um modelo de oração. Porque mais na frente, no livro até lá em João, no capítulo 17, se não me falha a memória, Jesus ele ora uma oração totalmente diferente dessa aqui. Ele ora para os seus discípulos. Mas o que nós estamos nos deparando aqui, irmãos, é uma oração modelo. E nós precisamos, em todas as nossas orações, precisamos orar de acordo com este modelo. Você sabia disso? Se você não sabia, passou a saber agora. Veja aí no versículo 9. Aí Jesus diz: orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que está no céu. A primeira coisa que Jesus nos ensina é reconhecer o Pai que está no céu. Pai nosso que está nos céus. Esse reconhecimento de paternidade, irmãos, não é simplesmente um mero reconhecimento de dizer, não, Deus é Pai de todo mundo. Não é só isso que Jesus quer dizer. Ele quer dizer que Deus, Ele, como sendo o Pai nosso que está no céu, primeiro, Ele está acima de nós. Segundo, como Pai, Ele tem toda a autoridade para os seus filhos. E como filhos, nós estamos debaixo da autoridade do nosso Pai. Estar debaixo da autoridade do nosso Pai é estar em obediência ao nosso Pai, é estar em comunhão com o nosso Pai. E isso, irmãos, não é algo fácil. Porque toda hora o inimigo, ele quer desfazer essa união, desfazer esse laço. Toda hora o inimigo, ele quer fazer com que eu e você não tenhamos essa intimidade com o nosso Pai que está no céu. E a primeira coisa que Jesus ele começa na oração é dizer: Pai nosso que está no céu. O Senhor está lá no mais alto dos céus. E o Senhor é Pai nosso. O Senhor é o nosso dono. O Senhor é o nosso Pai celestial. E sobre nossa vida o Senhor tem autoridade. Porque o Senhor nos comprou.
Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aleluia. Santificado seja o teu nome. Aleluia. Uma segunda coisa que Jesus nos ensina é que o nome de Jesus precisa ser santificado. E esse santificado aqui é justamente proclamado, ser mostrado e ser vivido. Por quem? Por nós. Santificado seja o teu nome. Eu pergunto por vocês: quem vai santificar, quem vai proclamar, quem vai anunciar o nome do Senhor? Nós, que somos filhos. Amém? Por isso que Jesus ele começa dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aleluia! Venha a nós, versículo 10, venha a nós o teu reino. A terceira coisa que Jesus nos ensina, quando Jesus começa a sua missão na terra, o seu ministério, melhor dizendo, na terra, Jesus começa dizendo: o reino de Deus é chegado. Se arrependam, porque o reino de Deus é chegado. E o que é que Jesus estava dizendo com isso? Aquilo que já foi anunciado há muitos anos atrás, que o rei viria, e nós sabemos que esse rei é Jesus, e ele veio à terra, e quando ele chega, ele diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Ou seja, o rei chegou. Aleluia. E aqui Jesus nos ensina, no versículo 10, ele diz: venha a nós, venha ao teu reino. E quando eu digo isso, venha ao teu reino, o que é que eu estou pedindo? O que é que eu estou querendo com isso? Eu estou querendo que o Senhor, o Deus, o Rei, Ele reine sobre a minha vida. Venha a nós o teu reino, é que seja legalmente o rei da minha vida. É eu dando autoridade a Deus, é eu dando espaço para Deus, é eu dando totalmente a propriedade da minha vida para que Deus e o seu reino reine em nós. Venha a nós o teu reino, aleluia, e seja feita a tua vontade na terra, assim como ela no céu, aleluia. Outra coisa que Jesus nos ensina é que a vontade de Deus precisa prevalecer com as nossas vidas. A vontade de Deus precisa prevalecer nas nossas vidas. A tua vontade seja feita na terra, assim como ela no céu. Versículo 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui Jesus nos ensina que Deus, e a gente precisa crer nisso, que Deus é o que nos mantém de pé. É Ele que tem provido as nossas necessidades. Quando Jesus ele fala do pão nosso de cada dia, Ele está falando do pão literário mesmo. O alimento necessário para sobrevivermos. Esse alimento, até esse alimento, é o nosso Deus que nos dá. E a gente precisa reconhecer isso. Às vezes nós estamos nos nossos lares abastados de alimentos, mas no momento a gente não tem para agradecer. Obrigado. Às vezes nós somos tão ingratos e a gente só consegue orar quando a despensa está vazia. Quando está vazia a gente ora: meu Deus, o que é que eu vou comer amanhã? Mas quando tem o arroz, o feijão, a carne, a gente nem para agradecer. Aí Jesus ele nos mostra: um pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus ele reconhece e ele quer que os seus discípulos reconheçam que tudo provém de Deus. O maná, o alimento provém de Deus, aleluia. O que você tem, meu irmão, vem de Deus. A tua dispensa é Deus que tem dado, aleluia. Se está abundante é porque Deus te
o maná dos céus. Agora tem uma coisa, diga ao povo que o maná é diário. Pegue o que vai comer no dia. E de amanhã eu vou prover. Mas o povo é teimoso. Aí sabe o que o povo fez? Eu sou besta, eu vou pegar mais para comer amanhã. Eu sei como é que vai ser amanhã. Aí pegava. Mas sabe o que acontecia? O maná estragava todo, não prestava para o dia. Eu já tinha dito que vai prover. E ele nos ensina o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É o Senhor que tem nos dado. É o Senhor que tem provido as nossas necessidades. Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui a gente chega num ensinamento muito, mas muito profundo da parte de Deus. O perdão. Perdoar porque fomos perdoados. Perdoar porque já recebemos o perdão. Quem foi perdoado, irmãos, tem perdão para dar. Aleluia, Deus. Quem foi perdoado por Deus, ele tem perdão, ela tem perdão para dar. Por quê? Porque ele tinha uma dívida, ele entende que ele tinha uma dívida impagável. E Jesus perdoou. Aleluia. E olha, irmãos, isso aqui é tão profundo que Jesus estava me mostrando aqui. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pedindo o perdão de Deus, pedindo perdão e perdoando aos nossos irmãos. Irmãos, isso é tão sério, o perdão. Hoje estamos aqui diante do altar de Deus, diante da mesa do Senhor Jesus, e todo aquele que está em comunhão com a igreja poderá participar, mas isso só é possível nas nossas vidas, irmãos, porque o perdão de Deus chegou na nossa vida. O perdão de Deus chegou na nossa vida. Sem o perdão de Deus, nada disso aqui estaria acontecendo agora. Sem o perdão de Deus, nós não estaríamos aqui. Mas porque Ele nos perdoou, nós agora temos perdão para dar. Perdoamos a quem nos tem ofendido. Versículo 13, para a gente encerrar. E não nos conduza, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aleluia, aleluia. Jesus nos ensina mais uma coisa aqui, que nós precisamos orar e estar sempre vigilantes. Porque há situações que Deus permite que aconteçam. Olha, preste atenção. Deus não tenta ninguém. Lá em Tiago, capítulo 1, vai dizer que Deus não pode tentar ninguém. Isso é dizer que Deus, Ele vai fazer o mal. Mas há situações que Deus nos permite, que se a gente não estiver orando, se a gente não estiver nos consagrando, se a gente não estiver jejuando, nós poderemos cair em tentação. Não porque Deus nos tentou, mas porque a situação faz com que, se eu e você não estivermos preparados em Deus, podemos cair. Por isso que Jesus ele nos ensina: não nos conduz à tentação, mas livra do mal, Senhor. E ele acaba dizendo: porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Tudo é do Senhor Jesus. Tudo é para o Senhor Jesus. Teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo é para o Senhor Jesus. Se estamos aqui nesta noite, é para o Senhor Jesus. Quando abrimos nossas bocas nesta noite, precisa ser para o Senhor Jesus. Tudo que nós fazemos precisa ser para o nosso Senhor Jesus. Aí Jesus vai encerrar aqui, irmãos. Versículo 14 e 15. Jesus vai dizer: porque se perdoarmos aos homens as suas transgressões, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, se não perdoares aos homens as suas transgressões,
também o vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Isso aqui não é uma forma de barganha que Jesus está nos ensinando. Isso aqui não é uma barganha, mas isso aqui é um princípio de Deus, irmãos. Quem foi perdoado tem perdão para dar. Sabe? Quem já foi perdoado, ele tem. E se você ainda não tem, meu irmão, nessa noite, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus, gere em você o desejo, o perdão, para que assim você possa se reconciliar, primeiramente com Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que se você não perdoar o seu irmão, versículo 14, porque se não perdoares aos homens as suas transgressões, vosso Pai Celeste também não vos perdoará. Versículo 15, melhor dizendo. Se você não perdoar, o seu Pai que está no céu não vai te perdoar, meu irmão. Glória a Deus. E eu falei, isso aqui é muito profundo. O perdão é algo que é muito importante, que a gente precisa estar sempre atento com isso, irmãos. Porque a falta de perdão tem adoecido muitas pessoas. A falta de perdão tem feito muitas pessoas sofrendo doenças no corpo, na alma, no espírito. A falta de liberar perdão tem feito com que muitas pessoas tenham sido acometidas de várias enfermidades. E eu não estou aqui lançando praga para ninguém, não é isso. Longe de mim. Eu estou aqui falando que a palavra de Deus diz que se você não perdoar o seu Pai, o Pai que está no céu, Ele não vai perdoar as suas transgressões. Mas se você já foi perdoado por Deus, se Deus já perdoou as suas transgressões, os seus pecados, você precisa ter no seu coração o desejo de perdoar. E eu não estou dizendo que isso é fácil, mas isso é necessário. E Jesus nos ensina isso no modelo de oração. Aleluia. Jesus ensinando a orar, ele inclui o perdão. Precisa ter o perdão. Quando você orar, peça perdão a Deus. E peça perdão ao seu irmão. E perdoe seu irmão também. Aleluia. Hoje é noite de perdão. Só estamos de pé diante do altar de Deus, porque Ele nos perdoou. No lamaçal de pecado que nós estávamos, Deus nos perdoou, mas Ele não somente perdoou, Ele nos limpou e nos deu uma nova vida nele. E nós fomos perdoados para perdoar. O Espírito Santo de Deus, Ele faça com que nossas vidas cada vez mais estejam diante do altar de Deus limpos de coração. O salmista ele diz: quem subirá ao monte do Senhor Jesus? Aí ele responde, né? Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro. O que é que isso significa? Estar diante do altar de Deus é estar com o coração puro, o coração que perdoa, o coração que pede perdão, o coração que reconhece Deus como Pai, o coração que reconhece Deus como dono de tudo, a glória, o poder, a força, o domínio, tudo é de Deus. Esse é que está diante do altar de Deus. A palavra de Deus nós vamos ler lá, já, 1 Coríntios capítulo 11. Paulo ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aleluia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Hoje é noite que a gente faz uma autoanálise da nossa vida. Como está a minha vida diante do altar de Deus? Como está a minha vida diante do templo, diante do altar do Senhor Jesus? Como é a minha vida? Como está a minha vida? Como tenho vivido? Como tenho
prosseguido, as decisões que tenho tomado, se tenho perdoado meu irmão, minha irmã, se tenho ofendido a alguém, se tem, hoje é noite de reconciliação. Reconcilie-se com Deus nessa noite. Se reconcilie com seu Pai que está no céu. Se reconcilie com seu irmão, com a sua irmã. Não deixe esse momento passar. É verdade. O Senhor Jesus está aqui nesta noite. Amém? E Deus abençoe a sua igreja em nome do Senhor Jesus. Convido a igreja a ficar de pé. Nossa irmã Gisele vai estar lendo aqui o texto. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos estar lendo a partir do versículo 23 ao 34. Amém. Primeira Coríntios 11, 23 ao 34. Amém? Amém. Todos acharam? Porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que bebedes e comestes este pão e bebeste este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há muitos que estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Porque, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros, mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto aos restantes das coisas, colocarei em ordem quando eu chegar. Amém? Glória a Deus. Nós vamos iniciar a meditação da ceia do Senhor Jesus. Vamos orar. Estenda a tua mão para cá, vamos orar. Nós vamos orar. Isso aqui é um pão comum feito em padaria. E após orar, ele não se transforma no corpo de Cristo, ele não se transforma. Mas isso aqui ele vai simbolizar o corpo de Cristo. Amém? Isso aqui nós não cremos na transfiguração, mas isso aqui é um símbolo do corpo de Cristo. Estenda a tua mão para cá e oremos. Ó Deus poderoso, graças te damos, ó Pai, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, Deus. Obrigado, Jesus, pelo Senhor nos perdoar. Te agradecemos pelo Senhor nos amar, Pai. Ó Deus, te agradecemos, Pai, pelo teu sacrifício na cruz. Sacrifício, Pai, que Deus foi horroroso, foi Deus doloroso, mas o Senhor venceu a morte. O Senhor ressuscitou, Jesus. E pelo Senhor ressuscitar, estamos aqui na tua presença, diante do teu altar, proclamando o teu evangelho até que o Senhor venha, Pai. Obrigado, Jesus, por o Senhor amar as nossas vidas, Pai, por derramar o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Oh, Deus, obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Aqui está, Deus, o pão, Pai. Simboliza o teu corpo, Pai, que foi moído, Deus. Ó Deus, todos aqueles que se apropriar, pegar, que possa, Deus,
receber, sentir a tua unção, Pai, poderosa em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, todo aquele que se apropriar do teu pão nesta noite, do pão, Pai, que simboliza o teu corpo, e sinta poderosamente a tua presença, em nome de Jesus. E se há algum mal, Pai, no corpo, se há alguma doença, Pai, que a tua cura chegue, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, pode sentar. Aleluia, glória a Deus. Todo aquele, irmãos, que estiver em comunhão com a igreja, mesmo que você faça parte de outra igreja, mas nós aqui na Igreja de Cristo, você pode ceiar conosco, amém? Só basta você estar em comunhão com Cristo, com a sua igreja, e está tudo certo. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. O celestial maná, de graça Deus se dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Aleluia. Os pães multiplicou, abelhinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, glória a Deus. Deus é poderoso, aleluia. Vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Os pães multiplicou, abelhinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, glória a Deus. Vamos pegar o pão. Levante assim seu pão assim. Diga glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Aleluia, Deus. Tendo sido ceado, tomou o pão, partiu, deu graça e disse: comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Todos podem participar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia, glória a Deus. Bendito seja o Santo nome de Jesus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Ó Deus, aleluia. Senhor. Glória, glória, glória. Aleluia. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar pelo vinho. Aleluia. Estende tua mão para cá. Maravilhoso Deus, eterno Pai, ainda na tua presença, Deus. Te apresentamos esse suco de uva, Deus. Ó Deus, que simboliza o teu sangue, Deus. Sangue precioso que foi derramado, que foi vertido na cruz do Calvário, meu Deus. Ó Deus, esse sangue que nos purifica de todo pecado, aleluia. Esse sangue que nos lava, esse sangue que nos transforma e nos faz algo mais que a neve. Deus, obrigado, Jesus, pelo teu sangue derramado pelo nosso favor. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Bendito
Levante seu cálice assim. Olhe para ele aí. Olhe para ele. Diga obrigado, Senhor. Pelo teu sangue que nos lavou e nos purificou de todo pecado. Aleluia, glória a Deus. Semelhantemente, irmãos, depois de cear, tomou o cálice da salvação e diz: esse cálice é o meu sangue que é derramado por vós. Bebei dele todos em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus, neste momento, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sangue. Muito obrigado, Senhor, por aquele momento, Senhor, que tu sofreste, Jesus. Nós não merecíamos, Senhor, mas mesmo assim o Senhor nos amou. O Senhor pensou em nós. O Senhor derramou cada gota de sangue naquele momento, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor trouxe a vida para nós, Senhor. Deus, nesse momento, te agradecemos por este momento, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nós não merecemos, Senhor. Deus, continua transformando, Senhor, nossas vidas através da tua palavra, através do teu sangue, Senhor Jesus, que nos purifica de todo o pecado, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos louvar mais bem. E esse cálice aí é descartável, né? Se você quiser levar para casa, você pode levar. Mas se você não quiser, não deixe na cadeira não. Você irmão Gisele vai estar passando, recolhendo. E você tem a oportunidade de, assim, depositar aqui. Vamos louvar. Deixo o esplendor de sua glória saber do destino aqui. Estava só e ferido no Golgotá para dar sua vida por mim. Aleluia. Se isso não for amor, aleluia, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, aleluia, o céu não é real. Tudo perde o valor se isso não for amor. Aleluia.
Glória a Deus. Isso é amor, né? Amém? Deus abençoe a igreja. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, a gente já vai encerrar. Mas antes de encerrar, eu gostaria de ligar alguns avisos para os irmãos. Quarta-feira, irmãos, nós temos nossa cruzada evangelística. Amém? Cruzada evangelística. Nossa cruzada vai ser aqui. Eu botei o nome da rua, agora esqueci. Istambul. Rua Istambul, número 44. Rua Istambul é a primeira rua à direita aqui. Se você sair, passou aqui da igreja, primeira rua direita, logo no começo da rua, certo? Eu vou estar mandando no grupo da igreja lá, mas os irmãos que nos visitam, certo? O convite também é para vocês. Quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, estaremos lá para glorificar, adorar e exaltar o nosso Deus. Aí vai vir uma caravana de todas as nossas congregações também, né? Campina do Barreiro, Arruda, Cordeiro, Alto do Carroceiro, Paulista. E assim nós vamos adorar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Ontem nós tivemos uma cruzada lá na Campina do Barreiro, né? E foi uma bênção. E tenho certeza que essa vai ser mais ainda, em nome do Senhor Jesus. Então, eu convido toda a igreja e eu convoco, né? Olha, presta atenção, viu? Convocação é algo que você não pode deixar de ir. Entendeu? O homem, quando ele é convocado ao exército, né? Ele não pode deixar de ir. Se ele deixar de ir, vai ser preso. Então, aqui é uma convocação. Estou convocando toda a igreja. Toda a igreja. Olha aí. Não me deixe sozinho aqui, não, em nome de Jesus. A gente vai precisar de vocês, a gente vai levar as cadeiras, levar o material, né, ajeitar o som lá. Então nós precisamos da ajuda, da cooperação de toda a igreja, amém? Então, quarta-feira, 6h da noite, eu já estarei por aqui, em nome de Jesus. Para a gente estar organizando as coisas e assim dando o nosso trabalho, o nosso pontapé, e eu espero toda a igreja aqui animada, né? Venham animados, venham, né? Cheio do Espírito Santo de Deus, venham preparados para dar lugar em nome de Jesus, amém? Amém. Todos entenderam? Amém. Então vamos orar, né? Amém? Cadê a nossa irmã? Nossa irmã em nada, fez nada hoje, né? Venha orar. Isso é o costume que a gente tinha lá na Campina do Barreiro, dizer que não fez nada. Ele fazendo um monte de coisa, né? A gente não vê os bastidores que essa mulher faz, né? Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estou feliz, né? De ver as irmãs aqui, nos visitando. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês e que volte para nós. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Oremos. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Pai, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos juntos, Senhor, lembrando, Pai, do sacrifício que tu fizeste por nós, Senhor. Oh Deus amado, que o Senhor abençoe, Senhor, a tua igreja, Pai. Aleluia. Nos dá força, Senhor, nos dá saúde, nos dá sabedoria, Senhor. Oh Deus amado, leva, Senhor Jesus, cada um de nós para nossos lares, na paz, nos livros da glória. Oh Deus amado, que o Senhor visita aquele que não pôde estar aqui, Senhor. Se estiver enfermo, meu Pai, que o Senhor restaure a saúde. Oh Deus amado, abençoa teus servos, que trouxe a tua palavra, o anjo dessa igreja. Abençoa, Senhor, a irmã Gisele, o Guilherme, Senhor, que o Senhor acompanha os anjos, Senhor, sobre essa família, meu Pai. E sobre cada um, Senhor, que se encontra aqui. Oh Deus, eu te agradeço por tudo, Senhor. Fica conosco, é tudo que eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez eu gostaria de agradecer os nossos visitantes, né? Em nome de Jesus. A casa é de vocês, se sintam à vontade para voltar. Nosso desejo é que vocês nem fossem, né? Se ele estivesse por aqui. Mas as portas estão sempre abertas para vocês, também. Recebam a bênção. De amor de Deus, nosso Pai,
a graça do nosso amado e Salvador Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja do Senhor Jesus, hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus.